Olá pessoal, a receita de hoje é uma torta de frutas vermelhas. Na massa nós iremos utilizar um ovo, 2 colheres de margarina ou manteiga, uma xícara não muito cheia de açúcar, 1 colher de fermento de bolo e trigo até dar ponto. Eu derreti a manteiga uns 30 segundinhos no micro-ondas. Vou acrescentar a xícara de açúcar não muito cheia. O ovo, que eu gosto sempre de abrir num outro recipiente para ter certeza de que ele está bom, né? Misturei bem o açúcar, a manteiga e o ovo. Agora eu vou colocar a colher de fermento. Não precisa ser muito cheia, tá? Como vocês podem ver aqui. E agora eu vou incorporando o trigo até dar o ponto da massa, que já eu vou mostrar para vocês. Vai colocando o trigo sempre aos poucos, né? Que é mais fácil de incorporar. E veja que por enquanto eu vou mexendo tudo aqui com a colher. Observe que a massa já não está tão mole, mas ainda precisa mais trigo. A massa já está desgrudando aqui, ó, desse recipiente, então tá na hora de passar ela aqui para a tábua e manusear a massa com as mãos, incorporando uma quantidade a mais de trigo até chegar no ponto que nós desejamos. E vamos incorporando o trigo na massa. Essa é uma massa que ela fica mais podre, né? Uma massa mais gordurosa. Então vamos incorporando o trigo até que ela fique uma massa homogênea, e eu já vou mostrar para vocês qual é a textura desejada dessa massa. É importante amassar bem, coloca trigo aos poucos, tá? Não põe muito trigo, porque depois fazer a massa incorporar é mais difícil. Então vai amassando bem, para ela ficar uma massa bem homogênea e bem bonita. Eu gosto de fazer esse movimento assim, ó, na massa. E você sente que ela vai incorporando ali o trigo e vai ficando numa textura muito linda, porque essa é uma torta deliciosa. Vamos combinar que torta de frutas vermelhas, meu Deus, é tudo de bom. Após algum tempo aqui, então, amassando, né, ela, olha como é que ela ficou bonita. Olha a textura da massa, tá vendo? Parece ela um pouquinho quebradiça aqui, ó, mas ela não é uma massa que esfarela. E é essa textura que nós queremos, que você consegue manusear, não gruda, consegue manusear a massa, né? Mas ela vai ficar uma massa podre, sabe aquela massa deliciosa de tortelete que a gente come? É essa daqui, ó, gente, é essa massinha aqui, simples de fazer e maravilhosa. E daqui a pouco vocês vão ver que torta linda que nós estamos preparando. Eu disse para vocês que essa torta, ela fica lindíssima, mas muito mais do que lindíssima, ela fica maravilhosa, ela fica deliciosa. E aonde eu vou assar essa torta? Aqui nessa forma, ó, que solta o fundo, tá vendo? Porque daí você pode desenformar e servir ela bem mais bonita. Então agora nós vamos untar a forma, e para untar eu opto em colocar um pouco de margarina, tá? A forma bem untada com a margarina. Então eu vou pegar a massa em pedaços e eu vou dispondo ela na forma com os dedos mesmo, tá? Se você perceber que gruda um pouquinho, você pode pegar um bocadinho só de trigo, fique mais fácil de espalhar a massa. E você vai apertando essa massa, vai vendo que ela rende, porque o ideal é, primeiro, que ela tem fermento, né? Então ela vai crescer um pouco, e ele rende mesmo, tá? Ele rende essa massa aqui, e o ideal é que fique uma camada fininha de massa. Observem que eu já coloquei aqui na metade da forma, né? E como que eu gosto de colocar nas bordas? Eu pego um pedacinho, faço um esticadinho assim de massa, e olha só, eu vou apertando aqui
e colocando. Olhando essa quantidade de massa, às vezes dá até medo. Puxa, mas será que vai dar para a forma toda? Mas dá sim, porque nós não queremos uma massa tão alta aqui, né? Uma borda tão alta. E aí eu faço assim, ó. Então, fez isso daqui, você vem aqui, estica, e aí você consegue controlar a quantidade de massa, deixando ela um pouquinho mais fina, um pouquinho mais grossa, conforme o tamanho da tua forma aí. Mas é muito fácil de fazer isso daqui, olha só. Você modela a massa, se ficar alta, você dá uma baixadinha com a mão, porque ela é uma massa muito fácil de manusear. Se quiser mais alto, você aperta e estica um pouquinho mais. E olha, quanto de massa ainda tem aqui, e falta só metade para eu colocar. Então, é uma massa que ela rende bastante. Pronto, já temos aqui a massa enformada, então vamos levá-la para assar no forno. Pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos 10 a 15 minutinhos. O tempo de assar, ele depende de forno para forno, tá? Também a temperatura ambiente. Então, eu gosto muito de dizer que quando você vai assar alguma coisa, você observa, aprenda a olhar, porque se por acaso você se perder no tempo, você olhando para a massa, você vai saber se ela está assada devidamente ou não. A experiência é o melhor conselheiro. Então, chegou o momento de tirarmos a torta do forno. Ela ficou de 20 a 25 minutinhos, como eu falei para vocês, depende do forno, né? Então, aqui, olha, bem assadinha, bem douradinha, ficou uma massa maravilhosa. Então, agora vamos preparar a cobertura. A massa está assada e está esfriando, então vamos fazer a cobertura. Para a cobertura, nós precisamos de amido de milho, uma caixa de leite condensado, baunilha a gosto, se você quiser pode colocar, uma gema e leite. Eu coloquei aqui na panela o leite condensado, pode ser lata ou caixa. E agora eu vou colocar a gema. Mas esta gema eu vou peneirar para tirar aquela pelezinha que fica do ovo, que eu não quero isso na cobertura. Peneirei a gema, eu vou colocar aqui 6 gotinhas. Seis gotinhas, foi um pouquinho mais, foi umas 7 gotinhas de baunilha. E agora, pessoal, se for lata ou for caixa, não importa, você vai utilizar o mesmo recipiente para colocar o leite. Então, a mesma medida de leite condensado, eu vou usar o mesmo recipiente para medir e vou colocar o leite. Dessa forma, você aproveita até todo o leite condensado que tem na caixa. Misturamos, vamos levar ao fogo. Então, aqui eu vou colocar uma colher e meia de maisena, quase 2, né? Bem cheia. E agora eu vou dissolver essa maisena, esse amido de milho, com um pouquinho de água. No começo do cozimento, eu deixo o fogo alto, mas mexendo sem parar. Daqui a pouco já vou reduzir o fogo, só para ele esquentar um pouquinho mais, agilizar o processo, né? Esse processo de fazer o creme, ele é mais demoradinho. Então, vamos lá, já está bem quente, o gás está baixo. Mexo novamente aqui, né, o amido de milho
com a água e eu vou colocar em colher. Como eu falo em todas as receitas que leva amido de milho, eu sempre... Existe uma medida? Existe, mas eu sempre vou colocando aos poucos, porque eu vou percebendo, é muito mais fácil colocar, porque não tem como tirar, né? Da receita. Então, é muito mais fácil ir colocando aos poucos. Finalizando, então, o cozimento desse creme. Sempre mexendo, como eu digo, né? E olha como é que tá a textura dele. Assim, lembrando que quando esfria, ele vai endurecer um pouco mais. E é o que nós faremos agora. Vamos deixar esse creme, ele está pronto, vamos deixar esse creme agora esfriar para poder finalizar a torta. Olha só, pessoal, para desenformar, o que eu vou fazer? Eu uso uma faca mais fina possível que eu tenha, lisa, e eu vou fazer este movimento aqui, bem de leve, segurando bem a forma, que eu vou descendo com a faca até o fundo da forma e vou descolando a torta. Eu já fiz isso, então tô apenas mostrando aqui para vocês que neste momento, olha só, tá vendo? Ela sai com facilidade. Então agora eu vou tirar essa torta aqui e mostrar para vocês. Você vai soltando uniforme, tá? As mãos, você empurra de forma uniforme os lados, de tal forma que ele vai subindo toda a torta aqui, ó, de maneira igual, de maneira uniforme. Então, o ideal, pessoal, é deixar esfriar bem o recheio. Mas, neste caso, nós já queremos comer essa torta daqui a pouco. Então, eu já vou colocar o recheio na torta. Eu selecionei para a cobertura dessa torta de frutas vermelhas o morango, a cereja, o mirtilo e a amora. E agora, então, vamos à obra de arte. E essa obra de arte de dispor as frutas fica a teu critério. Então, você vai colocá-las de uma forma que você acha bonito, que você gosta, conforme a quantidade de cada fruta que você tem. Aqui até sobrou um tanto de cada fruta aqui, não é? E agora, pessoal, então vamos lá para a hora da verdade. O que vocês acham? Será que tá gostosa essa torta aqui? Você já tá com vontade de comer um pedaço? Eu tô, e é o que eu vou fazer agora. Agora, pessoal, a hora da verdade. Essa é a hora que a gente mais gosta. Olha que lindo esse pedaço de torta. E agora eu vou contar para vocês se ele está gostoso. Olha como ficou bonito aqui. Olha que lindo que ficou. E agora vamos ver se ele está gostoso. Deixa eu contar para vocês. Vamos pegar um mirtilozinho aqui. Pessoal, ficou maravilhoso. Essa torta está divina. Bom apetite!